E aí pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Thiago, esse é meu primeiro vídeo no YouTube. E o intuito deles é contar para vocês um pouquinho como que eu atingi essa pontuação aqui no Duolingo. A ideia é desmitificar um pouquinho do teste mesmo, contar um pouco como que ele funciona, dar algumas dicas de como que eu me preparei e também recomendar alguns dos canais que eu usei para estudar. Mas antes da gente começar e eu mostrar tudo a fundo para vocês, eu quero sempre, é importante lembrar vocês uma coisa. Eu não vou passar nenhuma fórmula mágica para vocês irem bem no teste e tirarem a mesma nota que eu tirei. É muito importante entender que eu já tinha uma facilidade no inglês. Eu estudei quase durante a minha vida toda. Eu estava parado desde 2017, mas apesar disso eu sempre tive muita facilidade. Sempre falei, sempre vi séries, sempre consegui escrever em inglês. E então, o que eu tive que fazer foi só dar uma relembrada e praticar para melhorar no teste. Só que eu acho que o jeito que eu estudei foi muito legal, o jeito que eu me preparei também, e as pessoas com quem eu tive contato, né, no YouTube, as pessoas que me ensinaram também, foi algo que me ajudou bastante a atingir essa nota. Então, para a gente começar, só para mostrar para vocês rapidinho aqui a nota, eu tirei 150 em média. Aqui a gente pode ver os minhas notas individuais e aqui as integradas. Se vocês não sabem, tem até a explicação no próprio site do Duolingo. Você tem notas individuais para cada competência e depois tem uma competência que junta a soma de duas notas e faz uma média. E aí na média total eu fiquei com 150 em todas. Para a gente começar a entender como que eu comecei a estudar e como que eu cheguei no Duolingo, eu precisava fazer o Duolingo, eu precisava de uma nota de 125 para um projeto que eu estou querendo fazer no futuro. E aí eu me deparei com o site do Duolingo e a primeira coisa que eu fiz foi entender como que funciona o teste. E aí já vai a minha primeira dica para vocês. Quando a gente vem aqui em praticar, vocês têm a possibilidade de fazer o simulado. O simulado ele dura de 40 a 45 minutos e você faz a prova como um todo. Eu sugiro que vocês façam eles, façam vários simulados, se eu não me engano, eu acho que eu fiz 5 ou 6. Mas lembrando, eu venho de um lugar que eu já tenho facilidade. Então, para quem tem menos facilidade, talvez faça sentido fazer até mais de 10, mais de 15. E aqui também é muito legal porque vocês têm individualmente a possibilidade de fazer exercícios específicos que vocês podem ficar com dúvidas. Eu não explorei tanto isso, mas eu vou mostrar para vocês como que eu explorei. Tem até um vídeo no YouTube aqui aberto que foi onde eu estudei o que eu estava com mais dificuldade. Mas a primeira coisa eu acho que é descobrir o que vai fazer a prova, faz um simulado, vê quanto que você vai tirar e depois você vai entender um pouco mais sobre o teste. O que que eu acho legal também? Aqui em informações, vocês conseguem visualizar tanto um videozinho, os básicos de como funciona o teste, vocês podem entender como que funciona a pontuação, como que funciona o teste em si e as regras do teste. Eu acho que é bem legal também vocês em algum momento baixarem e lerem o PDF. Eu li todo o PDF, tanto como que funcionam as questões da prova, quantas caem em cada situação e também como que o que que eu tenho que fazer no dia. Então, ó, só clicar aqui, vocês podem ver uma introdução, ó, a estrutura do teste. Então é bem legal porque ele vai mostrar como que o teste funciona, quais são as questões que mais aparecem. Quer ver? Eu vou descer aqui um pouquinho para vocês e vai ter aqui como que aparece. Ó, isso aqui é muito importante. É, é lógico, vocês vão fazer vários simulados, mas é importante entender o que que vai aparecer na tela de vocês, o tempo que aparece, né? E se eu não me engano, aqui no Test Structure, vocês vão ter, ó, cada questão tem quanto tempo que é e quantas questões aparecem. Então, ao longo desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês quanto que cada uma aparece. Eu só não estou conseguindo achar por algum motivo. É, aqui eles mostram cada uma das questões, tá vendo? Aqui tem o de Read and Select, que eles mostram umas 18 questões de sim ou não, se você vai ver se a palavra existe no inglês. É rapidinho, é 5 segundos, você tem que clicar em sim ou não. E aí eles até mostram como que funciona, tá vendo? Fill in the blanks é uma das que eu tive mais dificuldade, foi a que eu mais estudei, eu vou mostrar pra vocês. Então é bem legal vocês darem uma lida em tudo que o Duolingo promove, né, no site deles para vocês. Enfim, vou deixar para vocês fazerem isso sozinhos. O que eu quero mostrar para vocês é como que eu me organizei para estudar e como que eu fiz. E para isso, eu acho que vai ser legal eu compartilhar um pouquinho do que foi minha rotina. Eu tinha 2 semanas para fazer a prova, então o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi que eu criei um Docs com várias informações do teste e como que eu ia estudar. O que que foram alguns desses Docs que eu criei? Eu criei as regras principais do Duolingo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ó,
Primeiro, ó, eu coloquei algumas dicas do que eu ia fazer. Isso aqui é muito importante, gente. Vocês não podem ficar olhando para o lado, é o tempo todo olhando para a tela. Eu não achei algo difícil de se fazer, porque eu trabalhei muito com produto, então eu já fiz vários vídeos em que eu tinha que gravar eu testando algum produto, olhando para a tela. Mas para algumas pessoas vocês podem ter dificuldade. Então, sempre está focado em olhar para a tela, porque se você olhar para o lado, você pode ser desqualificado. E aqui, no próprio site, igual eu estava mostrando para vocês naquele PDF, tem várias regrinhas. Então eu colei elas aqui e antes de eu fazer a prova, eu vim aqui e li elas. Então eu já me preparei, não deixei nada em volta, avisei minha família para não entrar no quarto, né? Porque você não pode olhar para o lado se alguém bater na porta. Então isso aqui é muito importante vocês fazerem. Tudo que for importante sobre a prova, deixe anotado em algum lugar fácil para vocês acessarem. Outra coisa que eu fiz, não sei se vocês perceberam, eu tenho um treino sobre vocabulário, um sobre descrição de imagem e preencher lacunas. A maioria do teste ela é composta por isso, tirando a parte, né, de writing e de speaking, que vocês vão ter alguns minutos para falar sobre alguns temas. Lembrando, tudo isso que eu estou falando, eu não posso ir a fundo em nada. Eu só posso falar da experiência que eu tive, mas eu não posso falar como que caiu uma questão ou etc. Porque o Duolingo ele tem uma regra que não pode. Mas vocês vão ver tudo isso no simulado. O que eu posso tranquilizar vocês, principalmente, o simulado é muito parecido com a prova. É praticamente a mesma coisa. E eu achei até que o simulado às vezes era mais difícil do que a prova. Tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Vocês vão ver pelas minhas notas no simulado que, a minha opinião, até que faz um pouquinho de sentido. Mas enfim, o que mais que eu fiz que eu acho muito importante? Aí já vai algumas dicas que eu peguei nesse canal e vocês podem ficar muito tranquilos que todos os canais eles vão estar na descrição do vídeo. Mas eu queria agradecer principalmente, né, a Paula. Ela fez esse vídeo aqui de como que ela tirou 140 no Duolingo, tem todos os links também muito importantes aqui. E esse vídeo ficou muito legal porque ela dá dicas de como estudar. Então ela estudou como que funcionava a prova e aí ela mostrou alguns jeitos de estudar. E o jeito principal que eu gostei de estudar com ela foi para estudar vocabulário. Ela recomendou um site que é o News in Levels aqui, ó. Vocês vão ter várias notícias em inglês. Vocês podem acessar pelo nível. Eu sugiro sempre vocês acessarem o nível 3, porque o nível 3 vai ter um vocabulário mais difícil. E ele vai te ensinar algumas palavrinhas que talvez você não conheça. Então, ó, você vai ver ela num contexto diferente, você vai entender como que ela funciona. E as que você não conhecer, o ideal é você ir colocando aqui, tá vendo? Algumas eu já conhecia, mas eu quis colocar aqui só para lembrar. Mas eu acho que se você conseguir ler dois ou três por dia, é legal para você ir conhecendo algumas novas palavras. O que que eu fiz também de vocabulário? Eu pensei, principalmente, eu entendi, porque eu já tinha feito o CAE, conheço um pouquinho do TOEFL, etc. Eu entendo que a nota que vocês vão tirar, ela vai ser muito baseada também em como que você usa conectores. Quanto mais conectores você usa no inglês, melhor vai ser sua nota. Ainda mais que o Duolingo ele é feito a correção por uma inteligência artificial e por um ser humano. Então, a inteligência artificial ela já deve ser lógico, a minha percepção, e eu acho que a minha estratégia deu certo. Eu acho que ela é pré-configurada para já identificar algumas, né, conexões verbais padrão. Então, por exemplo, quando eu estava lá no Writing, eu tentei usar ao máximo essas, não escrevi até categorias, eu até escrevi errado aqui. Eu tentei ao máximo usar essas opções aqui. E para cada situação, por exemplo, se eu estava expressando a minha opinião, então, por exemplo, aparece uma imagem para mim e eu tenho que falar sobre essa imagem. Eu sempre começava, por exemplo, personally I believe that in this image, ou por exemplo, in my opinion, this image, or it seems to me that in this image there is a balloon, etc. Então, sempre usar essas expressões porque fica muito melhor do que I think that, por exemplo. Porque aí você vai trazer é, um conhecimento de conector maior que vai transmitir uma fluência na língua melhor. Para expandir ideias também eu recomendo essas daqui, ó. Moreover, furthermore, in addition to. Isso aqui ajuda muito, principalmente quando você tem que escrever por muito tempo. Porque você tem que fazer alguns parágrafos, né? Então é importante vocês fazerem o uso dessas palavras. Eu vou deixar todas elas também na descrição. Mas lembrem também que vocês podem usar elas para fazer suporte a argumentos. Por exemplo, se eu falar, a educação hoje em dia ela melhorou com o uso de tecnologia. Em vez de eu usar because, eu posso falar due to the advance in technology, students today have more access to research and etc. Ou, por exemplo, vocês podem usar os since,
as a result, therefore é muito bom também. E também para fazer comparação. Toda prova de inglês que você tem, dessas provas de certificação, pelo menos as que eu já fiz, em algum momento você tem que comparar alguma coisa. Então é muito importante você saber comparar usando essas palavras, por exemplo. I believe that brushing your teeth is extremely important in the morning. On the other hand, I don't think taking a shower is essential, por exemplo. Isso é um jeito de usar on the other hand. Então vocês podem dar uma olhada. Eu sugiro também, todas essas informações eu peguei de algum lugar. É lógico, eu não sou, apesar de ter essa proficiência no inglês, eu não sou professor. E um desses lugares, inclusive eu recomendo vocês verem vários vídeos deles, é no Francis Last Minute English. Eu peguei desse vídeo aqui essas linking words, ele traz elas com exemplos, e ele tem uma série de vídeos muito importantes e legais, principalmente para quem tem um pouco menos contato com o inglês, para aprender sobre. Eu também vou deixar na descrição. E aí, por fim, o que eu fazia também? Eu deixei para me motivar principalmente os resultados do meu simulado. Como vocês podem ver, eu não comecei indo muito bem. A primeira vez que eu fiz a prova, eu não sabia nem como é que ela funcionava. Então eu tirei essa nota aqui. E aí, à medida que eu fui estudando, entendendo, ó, tirei 140, 150. Tinha dia que eu estava cansado, eu tirava menos. Tinha dia que eu ia melhorzinho. E eu fui fazendo. Acho que eu cheguei a fazer 5 simulados, até que eu cheguei no dia de fazer. Mas, como eu disse, como o simulado levava muito tempo e a minha rotina é um pouco puxada porque eu estou estudando e trabalhando, a maioria das vezes eu entendi o que eu tinha mais dificuldade. O writing e o speaking eu já tinha muita facilidade. A parte da leitura também, as questões de leitura, de responder algumas coisas, eu também tinha facilidade. O que eu mais encontrava dificuldade, eu acho que a maioria das pessoas também encontra, é o fill in the blanks. Tipo essa questão aqui, ó. Você vai vir com um texto escrito e você vai ter que preencher. Vai ter algumas opções, você vai preenchendo o que está escrito. Né? Não vai vir a palavra completa, vai vir, por exemplo, any, e aí vai faltar o mated. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da prova, porque exige um conhecimento de vocabulário muito extenso, né? Então, o que eu fiz? Eu achei esse site, é, ele tem um site, o Teacher Look, mas ele também tem o YouTube, eu recomendo vocês fazerem pelo YouTube, porque o site é pago, então por isso que eu nem vou deixar ele aqui, porque o site é pago em dólar ainda, então até eu fugi dele. Mas aqui nesses vídeos do YouTube que ele tem, eu vou deixar um deles aqui, ele vai fazendo os 25 práticas, né? Igual que tem o do Duolingo, só que você vai fazendo junto. Então eu fiz vários desses, assisti vários vídeos juntos. Então, por exemplo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. Se eu não me engano, elas vêm em branco, ó, tá vendo? Elas vêm assim. E aí você vai ter o tempo, que é exatamente o tempo que te dão no simulado, por exemplo, para você fazer essa questão aqui. Então é bem legal. Ó, e aí você vai, pega um papel, eu pegava um papel e ia escrevendo. No final eu comparava se eu acertei ou não. Então esse foi um dos jeitos que eu estudei, tá? Tirando isso, eu acho que antes da prova eu tirei umas meia hora para focar na prova, respirar. Não vou negar que, né, a prova tem um preço, né? Então fazer outra prova para mim não seria legal por questões financeiras. Então eu fiquei, não vou negar que eu fiquei com o coração acelerado, fiquei ansioso. Mas no final eu acho que tirar umas meia hora para você se preparar, respirar, falar consigo mesmo que vai dar tudo certo, e entender um pouquinho, né? Revisar as regras, entender um pouquinho de como que você está naquele momento para fazer a prova, ver se os seus arredores eles vão estar com muito barulho ou não, é muito importante, tá bom? Eu vou ficar à disposição também para tirar qualquer dúvida nos comentários. Eu acho que eu fui um pouco superficial ainda, não consegui ir muito a fundo, mas eu acho que deu para dar uma noção geral de como que eu fiz para chegar nessa nota, tá? Mas lembre-se sempre, a jornada é de cada um. Eu já venho, né, de uma situação que eu já tive muito contato com o inglês, eu tive que usar ele ao longo da minha vida, eu aprendi bastante, né? Eu já tinha uma proficiência antiga. Eu acho que o meu mais foi dar uma relembrada e também entender um pouco que funcionava a prova. Mas eu acho que essas dicas aqui, principalmente esses canais, eles vão ajudar bastante vocês a alcançarem o resultado que vocês precisam, tá bom? Então, primeiramente, queria agradecer a todo mundo por ter assistido. Lembrar mais uma vez que vocês podem tirar as dúvidas. E talvez eu faça algum videozinho fazendo um simulado ao vivo, dando algumas dicas, contando sobre, tá?
Mas é isso, quem gostou, se quiser deixar o like, é meu primeiro vídeo no YouTube, vou tentar trazer mais alguns. E um grande abraço para vocês.